presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O presidente fez uma sanção com vetos e vetou uma manobra que havia sido aprovada pelo Congresso que ampliaria o fundo partidário em cerca de 150 milhões de reais. Por outro lado, ele sancionou o calendário para o pagamento de emendas parlamentares. A maior parte dessas emendas terá de ser paga antes das eleições gerais. É um assunto para o nosso repórter José Matheus Santos, que fala conosco direto de Brasília. José Matheus, muito boa tarde para você. Feliz ano novo, ainda não havíamos nos falado nesse 1º de janeiro. Conta para nós, claro, esses vetos podem ainda ser derrubados pelo Congresso. Então, é uma cena de uma novela que ainda não terminou, né? Isso mesmo, Gaé. Tudo bem com você? Boa tarde. Feliz ano novo para você e a todos que nos acompanham, né, aqui no Poder Expresso. Que seja um grande ano para todos nós. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o orçamento de 2026 ontem, no último ano do ano de 2025. Lula sancionou várias questões relacionadas à área da saúde, de despesas sociais, segurança pública, educação, mas fez vetos pontuais a essa proposta. Lembrando que vetos presidenciais são apreciados pelo Congresso Nacional, como você bem disse, Eduardo Gayer, e não há o desfecho desse caso, ou seja, vamos ter que aguardar a partir de fevereiro, com a volta das atividades no Congresso Nacional, como vai ser o desdobramento desse assunto. O principal veto, como você falou aqui ao mencionar, é essa questão do fundo partidário. O presidente Lula vetou um reajuste que era previsto nessa peça orçamentária aprovada pelo Congresso para adequar o reajuste do cálculo às regras do arcabouço fiscal, que permitem alta de até 2,5% ao ano, além da inflação, para reajustar esse valor do fundo partidário. A estimativa era de que esse reajuste para esse ano de 2026 chegasse a 160 milhões de reais. Ou seja, com o veto do presidente, esse valor fica em 1,4 bilhão e não vai subir, não vai ultrapassar 1,5 bi. O que é o fundo partidário? Explicando aqui para quem nos acompanha no Poder Expresso. São as verbas públicas, né, no orçamento federal, que são destinadas ao custeio das atividades dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, o presidente Lula realizou esse veto. Por outro lado, o presidente Lula sancionou o fundo eleitoral, que é outro dispositivo no orçamento em relação ao custeio das campanhas eleitorais do ano de 2026. Esse ano vamos ter eleições para presidente da República, governador, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais. E esse valor, o governo propôs 1 bilhão quando enviou a proposta ao Congresso. O Congresso reajustou para 4,9 bi e o presidente Lula sancionou esse valor de 4,9 bilhão no fundo eleitoral. O orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional prevê ao todo um superávit de 34,5 bilhões nas contas públicas federais neste ano de 2026 e há uma previsão de 61 bilhões de reais nas emendas parlamentares. Os 61 bi, esses 61 bilhões de reais para as emendas parlamentares também foram sancionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa questão do orçamento, que tem sido bastante discutida, o Congresso Nacional potencializou as emendas para esse ano de 2026, que é um ano eleitoral. Inclusive, do orçamento de 2025, ainda tem 14 bilhões de emendas a pagar, ou seja, pendentes de pagamento por parte do governo federal. E esse valor tinha sido de 50,4 bilhões das emendas em 2025, ou seja, em 2026 vai saltar para esses 61 bilhões aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um reajuste aí de cerca de 20% nos valores bilionários das emendas parlamentares para o próximo ano. Eduardo Gayer, volto com você no comando do Poder Expresso. Obrigado, José Matheus. Bom resto de tarde por aí. A gente vai voltar a se falar com certeza ao longo do jornal.
Agora eu vou voltar ali para o meu púlpito, porque nós temos uma conversa interessante neste momento. Vamos falar sobre essa sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, para isso, eu converso agora com o Vanderberg Almeida, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Então, Vanderberg, boa tarde, muito obrigado pela entrevista nesse 1º de janeiro de 2026. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Eduardo. Feliz Ano Novo a todos do SBT News. É uma honra poder participar desse debate. Vamos lá, a lei sancionada hoje estabelece aquela meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB neste ano. Na sua avaliação, se a meta for concretizada, claro, na verdade é um fato, se a meta for concretizada, as contas fecharão no azul pela primeira vez no governo Lula. A minha pergunta é se na sua avaliação vai ser possível cumprir essa meta que agora consta da já Lei de Diretrizes Orçamentárias sancionada pelo presidente Lula. Eduardo, se a gente avaliar o histórico desses últimos anos, a gente vai ver que, infelizmente, não vai conseguir alcançar esse resultado. Muito por conta da questão do nosso orçamento, que já tem alguns direcionamentos, alguns recursos estão sendo colocados, estão sendo aportados, mas nós sabemos que no decorrer do ano sempre precisa fazer um tipo de reajuste, poder elevar alguns valores para poder cumprir com algumas obrigações legais, algumas despesas obrigatórias por parte do governo. Entre outros, nós temos também a questão da dívida pública também está sendo renegociada, então esse refinanciamento também entra dentro do nosso orçamento. Então, são questões como essa que, no decorrer do ano, precisam ser reavaliadas. E nessas reavaliações que ocorrem logo no primeiro semestre, a gente vai ver uma necessidade de implementar essa receita, de aumentar a receita do próprio governo para que ele consiga cumprir com suas obrigações. Caso isso não seja possível, aí, mais uma vez, a gente vai ver o país terminando suas contas no vermelho, e isso é algo desanimador para a economia, porque a dívida do país ele vem aumentando, os gastos vêm subindo de maneira significativa. A gente teve agora essa questão das emendas, que está sendo muito debatida, muito discutida, e que infla, digamos, a questão orçamentária do país, traz um certo desconforto, porque o país, num momento como esse, precisa direcionar recursos para a saúde, educação, para a infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida da população, e a gente vê as contas aí praticamente não evoluindo, aumentando simplesmente os gastos e sem ter receita suficiente para cumprir com suas obrigações. E ano de eleição é sempre um ano mais difícil de ver um governo, qualquer governo de esquerda, de direita, cortando gasto, né, Vanderberg? Eu quero convidar aqui para a nossa conversa a nossa analista de política em Brasília, Vitória Bel. Vitória, sua pergunta, por favor. Obrigada por participar aqui com a gente, doutor. Uma dúvida em relação às possibilidades da reforma administrativa avançar no Congresso Nacional. Caso os deputados e senadores enxerguem que o texto tem ambiente para que se avance, o senhor avalia que a proposta poderia, de fato, trazer alguma efetividade no sentido de trazer um corte de despesas robusto para que a situação fiscal do país, de fato, melhore? E qual que seria esse modelo ideal da reforma administrativa? Vitória, o Brasil hoje ele necessita de uma reforma administrativa verdadeira. A que está posta no Congresso hoje é uma reforma que dá uma certa segurança para quem está hoje dentro do Congresso, tá? Mas que não traz realmente grandes respostas. Isso acaba tendo uma necessidade, somente no ano de eleição. Você debater uma reforma administrativa é um assunto muito delicado, mas que é necessário. Então, nós sabemos que tipo de política como essa, onde não atrai voto, onde traz realmente um afastamento da população, acaba trazendo um certo desconforto para o Congresso. Infelizmente, uma reforma que é importante, que vai trazer resultados econômicos significativos para nossas contas, para as contas públicas do país, precisariam ser realmente melhor debatida e ser realmente colocada no debate. O que se precisa num momento como esse, que a gente verifica, se você olhar o país, nosso país grande, muitos municípios, você vê municípios pequenos, com menos de 20 mil habitantes, com diversos números de vereadores, estavam querendo até se debater, aumentar o número de deputados. Então, são condições dessas que trazem um certo desconforto. O país, nesse momento, precisa dar uma enxugada,
mas uma enxugada nos seus gastos, tá? Ele não pode apenas pensar numa reforma administrativa olhando para servidores. Ele precisa olhar no contexto geral, até para a redução de um quadro político, para que consiga ser mais agregador do que você aumentar um quadro político para inflar ainda mais as contas. Então, o debate vai acontecer ainda muito fortemente, mas acredito, tá, Vitória, que 2026 não será o ano que essa reforma irá para frente, infelizmente, por questões eleitoreiras. Agora, presidente, queria ouvir um pouco o senhor a respeito do calendário de emendas parlamentares que está aprovado nessa lei de diretrizes orçamentárias. Quais que podem ser os impactos econômicos? Porque, claro, o impacto político nós já sabemos como é que funciona, os parlamentares querem receber essas emendas o quanto antes, até porque durante as eleições é vedado por lei fazer o pagamento de emenda parlamentar. Mas o Brasil pode esperar algum impacto econômico na medida em que as emendas vão ficar concentradas nesse primeiro semestre, é mais dinheiro circulando na economia, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem sim, tá, Eduardo? A gente vai perceber agora uma distribuição desse recurso chegando em pequenos municípios, tá? Em áreas realmente que há uma certa necessidade e onde é a base eleitoral de alguns deputados, de alguns senadores que estão com esse valor de emenda e vai conseguir colocar esse recurso para circular. Então, você vai ter, durante esse período, esse primeiro semestre de 2026, uma maior circulação dessa moeda, mais recursos entrando, o município conseguindo fazer mais obras, conseguindo aportar recursos na saúde, onde vai a maior parte das emendas, na educação. Então, a gente vai ver uma circulação maior. E aí é importante que seja dado, acima de tudo, Eduardo, uma maior transparência para a população, para que as pessoas consigam identificar os valores que estão sendo distribuídos, que estão sendo acordados, para que isso mostre à população que vai trazer um verdadeiro retorno. Um retorno melhor na infraestrutura, um retorno na entrega do serviço e um retorno voltado para a geração de emprego. Porque se chega mais recurso, mesmo sendo através de emendas para municípios pequenos, você tem uma contratação de pessoal naquele município. E isso pode trazer uma melhora na geração de emprego e também uma melhora da renda em determinados municípios. Vitória Abel. Eu queria que o senhor completasse essa resposta, porque, pelo jeito, o senhor defende o mecanismo das emendas para que, claro, parte desses recursos chegue à ponta, de fato, tenha uma função importante, fazer com que o deputado que está lá numa cidadezinha pequena consiga identificar o problema daquela cidade para repassar esse recurso. No entanto, como que o senhor avalia algum mecanismo que possa ter um controle maior desse pagamento das emendas e até uma coordenação também maior, até sem falar aqui dos casos de acusações de desvios de emendas, mas creio que, se não há uma coordenação no pagamento das emendas, muitas vezes municípios que não precisariam de certos equipamentos, por exemplo, hospitalares, porque já tem muitos, recebem enquanto outros não estão recebendo. Então, como fazer chegar esse dinheiro na ponta por emenda parlamentar, de forma capilarizada, mas, ao mesmo tempo, fazer isso de forma coordenada para que nenhum município saia prejudicado no país, né? Perfeito, Vitória. Só que não é que eu defenda a emenda, tá? Mas é o que está colocado hoje, a regra é essa, então a gente tenta fazer com que o recurso que está aprovado hoje chegue de uma melhor forma. Mas concordo com muitas pessoas que a emenda realmente deveria ser tirada, essa questão, para que seja redistribuído realmente, verdadeiramente, para os municípios por iguais, para que consiga trazer uma melhor resposta para a população. Mas já que o que nós temos hoje são essas emendas, é importante um maior poder fiscalizador, tanto por parte da população, como por parte de agências, de órgãos regulatórios, órgãos que possam estar mais próximos, tanto do Congresso como da sociedade, para que a gente consiga identificar esses gargalos, esses pontos onde pode ser verificado que, por ser uma base de determinados políticos, recebe mais recursos, enquanto quando não é a base dele, ele não envia essa remessa. Então, é preciso uma identificação, é preciso que haja... Primeiro, eu sempre defendo estudos
É importante, em um momento como esse, que o próprio Congresso ouvisse um pouco mais a academia, trabalhasse em conjunto com as academias, para que a gente pudesse construir juntos estudos necessários para identificar pontos, identificar esses gargalos, identificar ações que deveriam ser tomadas e como deveria dar o melhor direcionamento para esses recursos, para que ele possa chegar verdadeiramente e trazer uma resposta para a população. Então, é preciso, Vitória, num momento como esse, que a gente, se é essa ferramenta que nós temos, que a gente possa fiscalizar, coordenar da melhor forma com os órgãos reguladores, com o próprio Tribunal de Contas e começar a fazer estudos para dar um melhor direcionamento, para que isso não fique na mão de um político apenas, mas que possa fechar com uma bancada, digamos assim, de determinados estados e possam direcionar, identificando através disso quais são os maiores gargalos, seja ele na saúde, seja ele na educação, seja na melhor infraestrutura, mas que possa trazer a melhor resposta para aqueles municípios que não estão sendo atendidos. Professor, muito obrigado. Presidente, inclusive, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso Poder Expresso nesse 1º de janeiro de 2026. Obrigado mais uma vez. Um feliz ano novo para o senhor. Até uma próxima. Feliz ano novo, Eduardo. Feliz ano novo a todos do SBC News. Parabéns pela criação do canal e seja um ano próspero para todos nós. Forte abraço.